Filho, pare por um instante. Respire fundo. Há uma voz que ecoa mais alto do que qualquer barulho do mundo. Uma voz que atravessa os muros da rotina, do medo, da dúvida. É Deus. Ele está chamando você agora, neste exato momento, e não é apenas uma chamada comum. É urgente. Ele implora para falar com você. Não amanhã, não quando você achar que está pronto, mas agora, aqui, onde você está. Sinta isso. Um amor que não conhece limites, um cuidado que persiste mesmo quando você se sente perdido, um olhar que nunca se afasta, mesmo nos dias em que você acha que tudo está desmoronando. Este não é um chamado genérico, é pessoal. Ele quer falar com você, não com qualquer alguém, não com outro, mas com você, filho. Você já sentiu, naquele silêncio profundo, que algo ou alguém estava tentando alcançar sua alma? Que há uma inquietação dentro do peito que nada no mundo consegue acalmar. Isso é Ele. Isso é Jesus tentando tocar sua vida. E hoje, Ele não pede apenas sua atenção. Ele implora, pois a mensagem de vida, esperança e milagres esperando para se revelar. E você precisa abrir. O mundo hoje grita com distrações. Redes sociais, trabalho, compromissos, preocupações. Tudo parece urgente, mas a urgência que Deus sente para falar com você é de uma dimensão completamente diferente. Não é para você acumular conhecimento, ou ser mais produtivo, ou corrigir erros superficiais. É uma urgência de alma, um chamado de amor eterno. É a oportunidade de sentir a paz que excede todo o entendimento, a luz que dissipa a escuridão, a força que transforma a fraqueza em coragem. Filho, imagine por um momento que há alguém segurando uma carta que poderia mudar toda a sua vida. Mas essa carta não pode ser lida por outra pessoa. Ela está escrita especialmente para você. Cada palavra foi escolhida com propósito divino. Cada frase carregada com a sabedoria e amor de quem te criou. Essa carta é o que Deus está tentando entregar agora. Não espere para abrir depois. A urgência não é uma coincidência. É a própria voz do Criador dizendo: eu tenho algo para você hoje, algo que vai mudar o seu caminho, se você apenas abrir. Há momentos em que o mundo parece pesado demais, quando a dor, o arrependimento ou a ansiedade se tornam quase insuportáveis. Nessas horas, a voz de Deus é um sussurro suave que atravessa o caos. Filho, venha, eu quero falar com você. Confie em mim. Ele não aparece com imposições, mas com um convite que, se aceito, pode curar feridas que você nem sabia que carregava. Ele não espera que você seja perfeito, ou que tenha todas as respostas, ou que tenha acertado cada passo da sua vida. Ele só pede que você ouça. E ouvir, filho, é um ato de fé. É deixar de lado o ruído, é silenciar a mente, é abrir o coração. É dizer: Senhor, estou aqui, falo com você, quero ouvir a sua voz. Deus implora por este momento de intimidade, porque cada instante que passa sem que você ouça é um momento em que o plano dele não se realiza plenamente na sua vida. Ele deseja compartilhar promessas, revelar milagres e fortalecer sua fé de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Agora, pense nos milagres que você já testemunhou, na beleza da criação, na respiração que sustenta sua vida, na luz do sol, no calor de um abraço. Tudo isso é apenas um vislumbre do que Deus pode fazer quando você permite que Ele entre em sua vida com total presença. Ele quer falar sobre sua dor, suas esperanças, seus medos, suas vitórias e até seus sonhos que você esqueceu. Ele quer lhe dar direção, clareza e coragem. Mas primeiro, você precisa abrir o coração e permitir que Ele fale. Filho, Deus está implorando, e o tom de urgência é real. Não é uma advertência vazia. É o chamado do Pai que deseja restaurar vidas, transformar corações e mostrar que o impossível não é nada para aquele que tudo pode. Cada segundo que você adia essa escuta, cada momento que você se distrai com o mundo, é um momento em que Ele deseja estar mais perto de você, mas você ainda não permitiu. Imagine por um instante que você está diante de uma porta. Atrás dessa porta está uma presença de amor puro, uma sabedoria que entende cada lágrima que você derramou e cada sonho que você guardou. Essa porta é sua fé, sua atenção, sua disposição de ouvir. Abrir a porta é simples, apenas um sim silencioso, um coração que se rende, uma alma que aceita ser tocada. E quando você fizer isso, filho, tudo muda. Não de forma instantânea e superficial, mas profunda, eterna, transformadora.
Hoje, Deus implora para falar com você porque Ele vê algo que você talvez não consiga ver. Ele vê potencial, resiliência, esperança e fé adormecida dentro de você. Ele quer acender essa fé, reforçar sua coragem e lembrar que você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo quando você sentiu que ninguém compreendia, Ele estava lá. Mesmo quando você se sentiu rejeitado ou perdido, Ele estava olhando, esperando pacientemente pelo momento em que você olharia para Ele. Filho, abra agora. Não adie. Não diga, mais tarde, Senhor. Mais tarde pode nunca chegar. Este é o momento que Ele criou especificamente para você. Este é o momento em que milagres podem começar a se revelar. Este é o momento em que sua vida pode mudar para sempre, se você simplesmente ouvir. Deus implora, e a urgência é real, porque Ele conhece o valor de cada momento da sua vida e o que Ele pode realizar quando você permite sua voz entrar profundamente no seu coração. Hoje, neste instante, filho, faça silêncio. Respire fundo. Feche os olhos. Sinta a presença que te envolve. Ouça a voz que te chama. Permita que as palavras dele penetrem na sua alma, trazendo paz, clareza e esperança. Não há necessidade de entender tudo agora. Apenas ouça. Apenas abra. Ele está aqui. Ele implora para falar com você. É urgente. Filho, este é apenas o começo. O que você está prestes a ouvir, o que está prestes a sentir, vai além da compreensão humana. Ele vai tocar seu coração, acender sua fé e transformar sua vida de uma maneira que palavras não podem descrever. Mas primeiro, você precisa dizer sim. Primeiro, você precisa abrir. Ele espera por você agora. Filho, quando Deus implora para falar, Ele sempre nos encontra nos lugares mais inesperados. Pense em Samuel, ainda menino, dormindo no templo, cercado pelo silêncio da noite. Ele não sabia que aquela noite seria diferente. Ele não entendia que a voz que chamava seu nome não era de Eli, o sacerdote, nem de qualquer humano. Era Deus. Samuel, Samuel. E o jovem, confuso, correu até Eli, pensando que fosse apenas seu mestre chamando. Mas Eli disse, não fui eu. Vá deitar novamente. Se ele chamar, diga apenas, fala, Senhor, pois teu servo ouve. Samuel nos ensina algo essencial. A urgência de Deus não se manifesta em grandes sinais no início. Muitas vezes, ele começa com um chamado sutil, quase imperceptível. Mas é real. Deus chama porque deseja orientar, porque deseja nos mostrar o caminho da vida e porque há promessas esperando serem cumpridas. Filho, assim como Samuel, você também está sendo chamado hoje. Talvez você ainda não perceba, mas Deus está batendo na porta do seu coração e espera que você responda com fé e disponibilidade. E lembre-se de Moisés, no deserto, cuidando das ovelhas, sentindo-se esquecido pelo mundo e até pelo próprio propósito. Mas no meio do nada, no calor da solidão, o arbusto queimava sem se consumir, e a voz do Senhor ecoou. Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é santo. Eu tenho uma missão para você. Filho, Deus nos encontra exatamente onde estamos, mesmo quando nos sentimos pequenos ou inadequados. Ele nos chama no momento certo, e o chamado é urgente, porque há um plano maior que só Ele pode revelar. Não pense que Ele chama apenas os grandes líderes ou os profetas conhecidos. Cada coração que Ele deseja tocar é importante. Pense em Jeremias, que se sentiu jovem demais, frágil demais, incapaz de transmitir a mensagem. Mas Deus disse, não digas, sou jovem, porque aonde eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Filho, Ele implora para falar com você exatamente porque você tem algo único que só você pode oferecer. Ele vê potencial que o mundo não enxerga e que você talvez ainda duvide existir. Jesus, o próprio Filho de Deus, também nos ensinou a ouvir e responder à urgência do chamado divino. Lembre-se da mulher samaritana no poço. Ela foi chamada, mesmo sendo considerada marginalizada pela sociedade, mesmo vivendo uma vida de dor e rejeição. Jesus não gritou, não criticou. Ele falou com suavidade, mas com urgência. Dá-me de beber. Ele começou uma conversa que transformaria não só a vida dela, mas toda a cidade, porque ela respondeu, porque ela abriu seu coração. Filho, quando você permite que Deus fale, milagres acontecem, não apenas em você, mas ao seu redor.
O chamado de Deus sempre vem acompanhado de propósito. Pense nos discípulos, pescadores comuns, homens que sequer imaginavam que suas vidas poderiam impactar o mundo. Jesus caminhou até eles e disse: "Segue-me." E imediatamente largaram as redes, os barcos, a rotina e seguiram o Filho de Deus. Filho, há uma urgência semelhante em seu chamado hoje. Ele não implora por distrações passageiras, ele implora por sua atenção completa, por sua disposição de ouvir e responder, por sua fé que se move em ação. E o que dizer do profeta Isaías, que teve uma visão no templo? Ele sentiu a própria inadequação, a própria vergonha. Ai de mim, estou perdido. Mas o Senhor disse: "Quem enviarei? Quem irá por nós?" E Isaías respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Filho, Deus espera ouvir essa mesma resposta do seu coração. Ele implora para falar com você, não para condenar, mas para equipar, consolar e guiar. Cada momento que você hesita, ele ainda espera, mas a urgência permanece. Porque ele conhece o tempo certo de agir, mas também sabe que cada instante que você ouve pode mudar tudo. Filho, considere os milagres e sinais que acompanharam aqueles que atenderam ao chamado divino. Elias, enfrentando reis e multidões, provou que Deus é fiel. Daniel, na cova dos leões, mostrou que a proteção divina é real. Pedro, diante das tempestades no mar, aprendeu que a fé que escuta é a fé que anda sobre as águas. Cada história, cada vida começa com um simples passo: ouvir, atender, abrir-se. É a urgência do chamado de Deus que cria a ponte entre o ordinário e o extraordinário. E aqui está a essência. A voz de Deus é suave, mas seu efeito é poderoso. Ele não precisa gritar, porque cada palavra sua é vida. Mas ele implora: "Filho", porque o tempo é precioso, e o que ele deseja revelar você pode não esperar. O mundo está cheio de distrações, cheio de vozes que tentam roubar sua atenção, mas nenhuma delas pode substituir a urgência da voz de Deus que fala diretamente ao seu coração. Filho, a lição é clara. Quando Deus implora para falar, você precisa ouvir. Como Samuel, você precisa estar pronto para dizer: "Fala, Senhor, pois teu servo ouve." Como Moisés, precisa reconhecer que ele está te encontrando exatamente onde você está e que a missão é maior do que você pode imaginar. Como a mulher samaritana e os discípulos, precisa ter coragem de se abrir e responder. Cada história bíblica nos mostra que ouvir o chamado de Deus transforma vidas. E hoje, ele quer transformar a sua. O chamado não é para esperar perfeição. Não é para acumular coragem humana. É para abrir o coração, para permitir que a voz do Pai penetre na sua alma, para que a mudança comece de dentro para fora. Deus implora para falar com você porque ele vê algo precioso, algo eterno, que só ele pode revelar. E você, filho, está sendo chamado neste instante, com urgência, para sentir, ouvir e responder. Filho, Deus não está apenas contando histórias. Ele está pedindo que você viva uma história de fé, de transformação e de milagres. Ele implora para falar com você. E cada segundo que você demora a ouvir é um segundo perdido daquilo que ele preparou exclusivamente para você. Como Samuel, Moisés, Isaías, Pedro e tantos outros, sua vida pode começar um novo capítulo, mas você precisa abrir seu coração. O chamado é agora. Não é por acaso que você está ouvindo estas palavras. Deus está batendo na porta da sua alma, implorando para falar com você. Ele não espera a perfeição. Ele não quer suas desculpas. Ele só quer sua atenção, seu coração aberto e sua resposta: "Sim, Senhor, eu ouço." Filho, continue ouvindo, porque agora a história se aprofunda. Quando Deus chama, ele não apenas inicia um diálogo, ele revela um caminho, um plano, um propósito que transcende o tempo e as circunstâncias. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, rejeitado, preso injustamente. Quem poderia imaginar que aquele jovem sofrido, desprezado e sozinho se tornaria o salvador de uma nação inteira? Mas Deus estava com ele, falando com ele em cada momento de solidão, guiando cada passo, mesmo quando tudo parecia perdido. José nos ensina que o chamado de Deus não é apenas para os momentos de triunfo. É na dor, na injustiça e na incerteza que ele mais deseja falar. Filho, você também pode se sentir abandonado, traído, sem direção.
Mas ele implora para falar com você agora, porque ele conhece cada lágrima e cada oração não dita. Ele quer transformar seu sofrimento em testemunho, seu desespero em esperança, sua vida comum em algo extraordinário. Olhe também para Davi, o jovem pastor, aparentemente frágil diante do gigante Golias. Todos viam apenas um menino, despreparado, sem experiência militar, sem chances aparentes. Mas Davi ouviu a voz de Deus, confiou no chamado e declarou: "O Senhor me livrará." E ele venceu. Filho, a urgência do chamado de Deus é isso. Ele vê seu potencial mesmo quando você não vê. Ele sabe que você pode superar o impossível se apenas ouvir e responder. Cada desafio que parece insuperável é, na verdade, uma oportunidade de permitir que Deus se manifeste através de você. E não podemos esquecer de Daniel e seus amigos, lançados na fornalha ardente, sem saber se sobreviveriam. O mundo poderia tê-los engolido, mas a fé que ouviu e respondeu à voz de Deus os sustentou. Eles não apenas sobreviveram, foram testemunhos vivos do poder de Deus, exemplos eternos de que ouvir e atender ao chamado divino é a chave para milagres que desafiam qualquer lógica humana. Filho, quando Deus implora para falar, Ele está abrindo portas que o mundo nem imagina. Ele está oferecendo proteção, orientação e vitória, mas você precisa ouvir e confiar. Jesus também continuou nos ensinando sobre essa urgência em sua vida terrena. Pensem quando ele chamou Mateus, o cobrador de impostos desprezado, e disse: "Segue-me." Mateus deixou tudo, deixou a vergonha, deixou a vida antiga, porque ouviu a voz de Deus e respondeu. E a resposta dele mudou não apenas sua própria vida, mas impactou o ministério de Jesus e o mundo. Filho, o chamado de Deus hoje é igual. Ele quer que você deixe para trás o que impede seu crescimento espiritual, que abra espaço para o novo, que confie na urgência de seu amor e direção. E mesmo na hora da maior dor, na cruz, Jesus nos mostrou a profundidade do chamado de Deus. Ele não apenas respondeu à vontade do Pai, ele demonstrou que ouvir e obedecer ao chamado divino, mesmo diante da dor extrema, pode trazer salvação para milhões. Filho, se Jesus, o próprio Filho de Deus, respondeu à urgência do Pai com coragem e amor, quanto mais você, que Ele chama agora, deve abrir seu coração? A voz que implora para falar com você hoje é a mesma que guiou milagres, curou enfermidades, levantou os mortos e transformou o mundo. Filho, Deus também fala através de sinais sutis. Assim como Elias ouviu o pequeno sussurro após o vento forte, terremoto e fogo, ele muitas vezes nos fala de maneiras que exigem atenção e sensibilidade. Talvez você ainda não tenha percebido, mas ele está presente nos detalhes do seu dia, nas coincidências que não existem por acaso, nas palavras que tocam sua alma, nos sonhos que não parecem ser apenas sonhos. Ele implora para que você ouça esses sinais, porque neles está a direção para a sua vida, a revelação do que ele deseja realizar em você. Considere a urgência no ministério de Paulo. Ele recebeu visões, recebeu instruções, enfrentou perseguições, perigos constantes. Ainda assim, ele respondeu, porque compreendia que a voz de Deus é urgente e transforma vidas. Cada carta, cada viagem, cada palavra escrita por Paulo foi uma resposta ao chamado de Deus. Filho, sua vida também pode ser um instrumento de mudança, mas você precisa ouvir, atender e permitir que ele guie seus passos. A urgência não é para pressionar você, mas para garantir que nada do plano divino seja perdido. E não se esqueça de Esther, uma jovem rainha em meio a um palácio cheio de intrigas e ameaças. Ela estava em uma posição aparentemente insignificante, mas quando ouviu a voz de Deus e assumiu sua missão, salvou um povo inteiro. Filho, Deus pode te colocar exatamente onde você precisa estar, mesmo em situações que parecem comuns, para que, ao ouvir sua voz, você transforme o ordinário em extraordinário. Ele implora para falar com você agora, porque há pessoas, vidas e circunstâncias esperando pelo seu sim. Filho, a narrativa da Bíblia é clara. Ouvir o chamado de Deus transforma corações, destinos e gerações. O fio que conecta Samuel, José, Davi, Daniel, Mateus, Paulo, Esther e tantos outros é a capacidade de escutar e responder à voz divina com fé e obediência. E você, filho, está agora nesse mesmo fio de história, no ponto exato em que Deus implora para falar. Não deixe para depois. Não se distraia com o mundo. Cada segundo de atenção sua é um segundo em que milagres podem começar a se manifestar.
A beleza dessas histórias é que Deus nos chama exatamente como somos, com nossas falhas, nossas dúvidas, nossos medos. Ele não espera perfeição, apenas coração aberto. Ele implora para falar com você porque conhece o potencial que você nem imagina ter. Ele quer mostrar que a fé que escuta é a fé que anda sobre águas turbulentas, enfrenta gigantes e ilumina a escuridão. Filho, sua vida pode se tornar uma história de milagre, transformação e propósito, mas você precisa ouvir agora. E aqui está a verdade central. Deus implora para falar com você porque Ele deseja que você experimente o extraordinário em sua própria vida. Ele deseja revelar sua presença, trazer cura, abrir portas e guiar você em cada passo. Como nos exemplos bíblicos, o chamado não é apenas sobre o que você fará, mas sobre quem você se tornará. Filho, Ele quer mudar seu caráter, fortalecer sua fé e mostrar que nada é impossível para aqueles que ouvem e respondem. Filho, neste momento, Deus continua chamando, assim como chamou Samuel na noite silenciosa, José na prisão, Davi diante do gigante, Esther no palácio, Paulo em suas viagens. Ele implora para falar com você, porque há palavras de esperança, promessas de cura e instruções divinas esperando para transformar sua vida. Cada instante de silêncio ou distração é uma oportunidade perdida de experimentar a grandeza de Deus. Filho, ouça atentamente. Ele está aqui. Ele está falando. Ele implora para que você abra o coração, confie na urgência de sua voz e responda. O que Ele tem para você é maior do que qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer circunstância. Ele quer que você saiba, você não está sozinho. Você nunca esteve. E se você permitir, Ele começará agora a escrever o próximo capítulo da sua vida, um capítulo de milagres, fé e propósito eterno. Filho, a voz de Deus que implora para falar com você não é apenas uma ideia, uma inspiração passageira ou uma sensação momentânea. Ela tem fundamento, sustentação nas Escrituras, na história viva da fé e nas promessas eternas que Ele nos deixou. Cada palavra da Bíblia é uma ponte que nos conecta à sua presença, uma evidência de que Ele deseja falar conosco, hoje, neste instante, com urgência e amor. Lembre-se das palavras do próprio Deus a Samuel. Eis que farei ouvir todas as palavras que dizes, e farei contigo conforme tua obediência. 1 Samuel 3:19. Deus não apenas chamou Samuel, Ele prometeu estar presente, estar ativo e agir através da resposta do jovem. Filho, esta é a primeira evidência clara. Quando Deus implora para falar, Ele quer que você saiba que sua voz tem poder e propósito. Ele não chama em vão. Ele chama para transformar, para restaurar, para guiar. Em Jeremias 29:11, encontramos outra promessa eterna. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Filho, esta é a urgência do chamado de Deus hoje. Ele não implora por curiosidade, Ele implora porque há um plano, uma visão e um futuro que só podem se realizar quando você ouve, confia e responde. Cada segundo que você dedica à escuta da voz divina é um segundo que aproxima você do propósito eterno que Ele preparou para a sua vida. Filho, observe também Isaías 55:6-7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esta passagem mostra a urgência. Deus está perto e Ele implora para falar com você agora. O tempo não é apenas cronológico, filho, é espiritual. Cada momento em que você permite que sua voz seja ouvida é uma oportunidade de mudança, de perdão e de reconexão com Ele. Não podemos ignorar os ensinamentos de Jesus em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Filho, a urgência de chamado não é apenas para que você ouça, é para que você seja transformado. Ele conhece você, seus pensamentos, suas dores, suas alegrias e seus medos. E Ele quer que você reconheça sua voz em meio ao barulho do mundo e que escolha segui-lo com fé. Seguir a voz de Deus não é um ato passivo, é a entrega total de quem você é, um passo de coragem que muda o destino. Filho, pense em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
Esta escritura nos mostra que a urgência do chamado não é apenas ouvir palavras, mas confiar nelas. Deus implora para falar porque deseja que você entregue suas dúvidas, seu medo e seu orgulho, e confie plenamente em sua direção. Ele promete orientar seu caminho, alinhar sua vida e tornar visível aquilo que para você parece invisível. E em Mateus 11, 28 e 30, Jesus nos lembra: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Filho, o que você sente agora, cansaço, ansiedade, dor, dúvidas, não é ignorado por ele. Ele implora para falar porque há descanso, cura e renovação aguardando apenas o seu sim. Cada promessa bíblica, cada palavra sagrada é uma evidência de que ele quer transformar sua vida com urgência, não com demora. Filho, considere também Atos 9, quando Saulo, perseguindo os cristãos, foi interrompido por uma luz do céu e a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida de Saulo mudou naquele instante, transformando-se em Paulo, o apóstolo que levaria o evangelho a milhares. Esta é outra evidência de que ouvir a voz de Deus não é apenas espiritual, é decisivo. Quando ele implora para falar, vidas podem ser transformadas radicalmente, caminhos podem ser redirecionados, promessas podem se cumprir de maneiras que a mente humana não consegue compreender. E não podemos esquecer Hebreus 3, 7, 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Filho, veja como a Bíblia reforça a urgência. É hoje, não amanhã, não depois de mais algumas preocupações, não quando você se sentir preparado. Hoje, Deus implora para falar com você agora, porque o coração que ouve hoje pode receber a força, a sabedoria e a direção necessárias para o amanhã. Filho, toda a Escritura aponta para uma verdade eterna. A urgência do chamado de Deus não é um pedido casual, mas um convite profundo, fundamentado na eternidade. Ele implora para falar porque sabe que cada momento que você ouve sua voz é um momento em que milagres podem se iniciar, feridas podem ser curadas e vidas podem ser transformadas. Cada palavra divina, cada promessa, cada ensino bíblico é uma evidência viva de que ele está presente, ativo, esperando apenas que você responda. E considere João 14 horas e 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Filho, Deus não fala apenas por falar. Ele implora porque quer ensinar, orientar, recordar promessas esquecidas, trazer clareza em meio à confusão e fortalecer sua fé. A urgência está na oferta de sabedoria divina que pode transformar não apenas momentos, mas toda a sua jornada. Filho, quando você percebe todas essas evidências, todas essas passagens, todos esses exemplos bíblicos, entende que a voz que implora para falar com você hoje não é aleatória. É fundamentada, poderosa, eterna. Deus quer se manifestar em sua vida, guiar seus passos, revelar promessas, curar feridas, acender a fé que talvez esteja adormecida. Cada palavra da Bíblia é um lembrete. Ele deseja falar, ele implora, ele espera que você abra o coração. Filho, ouça atentamente, ele não chama apenas para instrução superficial. Ele chama para transformação total. Ele implora para falar para que você experimente sua presença de forma concreta, real e urgente. Cada promessa, cada palavra, cada exemplo bíblico é uma evidência clara de que a voz de Deus não apenas existe, ela tem poder, propósito e urgência. Filho, abra o coração agora. Deixe que a Escritura se torne viva em você. Permita que a urgência do chamado de Deus ressoe em sua alma. Ele implora para falar com você hoje porque há milagres, esperança, direção e vida eterna esperando para se manifestar. Não ignore, não adie. Ouça, responda, confie e veja como Deus que sustentou Samuel, José, Davi, Esther, Paulo e tantos outros pode agir poderosamente em sua própria história. Filho, agora que você ouviu o chamado, a história e as evidências bíblicas, é importante refletir. Como diferentes cristãos, estudiosos e líderes à fé interpretam este chamado urgente de Deus? Cada perspectiva oferece luz,
clareza e compreensão sobre por que ele implora para falar com você hoje, neste momento da sua vida. Alguns veem o chamado divino como um convite à introspecção profunda. Eles afirmam que Deus implora para falar porque Ele quer que você examine seu coração, reconheça seus medos e dúvidas e veja as áreas da sua vida onde a luz dele ainda não entrou. Filho, é nesse silêncio interior que muitas vezes você encontra o que o mundo exterior não pode oferecer: paz verdadeira, certeza de propósito e direção clara. É a oportunidade de permitir que Ele renove sua mente e transforme sua visão de vida. Outros enfatizam o aspecto de ação imediata. Para eles, o chamado urgente de Deus não é apenas sobre ouvir ou refletir, mas sobre responder. Assim como o profeta Isaías respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Cada um de nós é chamado a um ato de fé que pode mudar o curso da vida. Filho, a urgência do chamado não é uma pressão, é uma oportunidade divina de participar ativamente do plano de Deus. Ele implora para falar porque deseja que você haja, e que cada passo dado em fé traga frutos visíveis na sua vida e na vida de outros ao seu redor. Há também quem interprete este chamado como um convite à transformação pessoal e espiritual. Eles afirmam que Deus implora para falar porque há aspectos da sua vida que precisam de purificação, hábitos, pensamentos, medos e atitudes que o prendem ao passado. Filho, quando você responde, quando você permite que Ele fale, há uma purificação que acontece, não como castigo, mas como amor. É a transformação que gera liberdade, alegria e crescimento espiritual. Muitos líderes cristãos também destacam a dimensão relacional deste chamado. Deus implora para falar porque Ele deseja um relacionamento íntimo e contínuo com você. Ele quer mais do que sua atenção. Ele quer sua confiança, seu coração aberto, sua vida compartilhada. Filho, Ele implora porque sabe que relacionamentos profundos exigem tempo, presença e entrega. Cada momento que você passa ouvindo e respondendo à sua voz fortalece este vínculo eterno. Outra interpretação poderosa é que o chamado urgente de Deus nos convida à coragem diante das adversidades. Assim como José transformou a prisão em poder, Davi enfrentou gigantes, Daniel superou a cova dos leões e Esther salvou seu povo. Deus implora para falar porque Ele quer prepará-lo para enfrentar situações que parecem impossíveis. Filho, ouvir e responder é um ato de coragem espiritual. É permitir que sua voz se torne sua força, sua orientação e sua segurança, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Além disso, há aqueles que veem o chamado como uma oportunidade de testemunho e impacto. Deus implora para falar não apenas para sua transformação pessoal, mas para que você se torne um canal de bênçãos e milagres para outros. Filho, cada história de fé e obediência bíblica revela que ouvir a voz de Deus gera efeito em cadeia. Sua vida pode tocar famílias, comunidades, até nações, quando você responde à urgência divina com fé e ação. Reflexões contemporâneas também destacam que o chamado de Deus está profundamente conectado à esperança. Em tempos de ansiedade, medo e incerteza, Ele implora para falar porque deseja lembrar que o futuro não está perdido. Filho, Ele quer que você veja além das circunstâncias imediatas, que perceba que o plano divino se estende para além do que seus olhos podem alcançar. Ouvir e confiar transforma medo em esperança, dúvida em fé e desesperança em certeza. Alguns pastores e mestres da fé ressaltam ainda outro ponto: a urgência do chamado de Deus nos convida a não procrastinar nossa espiritualidade. Filho, muitas vezes adiamos, esperamos o momento certo ou nos distraímos com o mundo. Mas a Bíblia é clara: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cada momento que você responde agora, Ele garante direção, proteção e revelação. Cada instante desperdiçado é oportunidade perdida de experimentar milagres e mudanças profundas. Outro ponto de reflexão é a conexão entre o chamado urgente e a responsabilidade pessoal. Deus implora para falar, mas Ele também espera que você participe ativamente do que Ele deseja realizar. Filho, não é uma voz que apenas orienta, é uma voz que convida a parceria. Ele quer que você confie, que haja, que se entregue, que viva com fé prática. É nesta interação, ouvir e responder, que milagres se manifestam, vidas são restauradas, propósitos se concretizam. E, finalmente, há a perspectiva da presença contínua de Deus. Muitos cristãos interpretam que este chamado não é um evento isolado, mas um processo diário. Filho,
Ele implora para falar hoje e deseja continuar falando amanhã, no dia seguinte e em cada instante da sua vida. Cada oração, cada meditação, cada momento de silêncio e entrega fortalece sua capacidade de ouvir, reconhecer e agir segundo a sua vontade. Ele quer tornar-se parte da sua rotina, do seu pensamento, do seu coração, transformando sua vida gradualmente, mas de forma segura, poderosa e eterna. Filho, todas essas interpretações convergem em uma verdade central. Deus implora para falar porque cada um de nós tem uma jornada única, e Ele conhece os caminhos que precisam ser iluminados. Ele implora para falar porque o tempo é precioso, porque as oportunidades de fé e transformação são urgentes, e porque Ele deseja que cada coração esteja alinhado com seu propósito eterno. Não é apenas ouvir, é viver. Não é apenas atenção, é entrega. Não é apenas fé, é ação. Quando refletimos sobre essas diferentes perspectivas, percebemos que Deus não implora por mero ritual religioso. Ele implora porque deseja ver vidas mudarem, corações curados, almas restauradas e fé fortalecida. Filho, Ele implora para falar com você porque você importa. Você é único, precioso e capaz de ser usado para grandes propósitos. E esta urgência que você sente, este chamado que bate no seu coração agora, é a prova de que Ele quer que você esteja presente, atento e disposto a responder. Portanto, filho, reflita. Cada interpretação, cada perspectiva cristã, cada análise bíblica confirma que a urgência de Deus não é um acaso. É amor, é plano, é cuidado, é oportunidade. Ele implora para falar para que você ouça, responda, transforme sua vida e toque o mundo ao seu redor. E a questão que permanece, filho, é simples. Você vai abrir seu coração? Você vai atender ao chamado? Você vai deixar que Ele fale e transforme cada área da sua vida? Filho, Deus implora para falar. Ele quer que você compreenda a profundidade, a urgência e a beleza do chamado. E à medida que você refletir sobre isso, verá que ouvir não é apenas receber palavras, é entrar em uma jornada de fé, coragem, transformação e propósito eterno. Filho, agora vamos olhar para o impacto real do chamado de Deus na vida das pessoas. Quando Ele implora para falar, não é apenas uma mensagem espiritual abstrata. É uma intervenção que toca a mente, o coração e a alma. Especialistas em teologia, líderes espirituais e aqueles que dedicaram suas vidas a servir mostram repetidamente que ouvir a voz de Deus tem efeitos profundos, tangíveis e duradouros na vida humana. Pesquisas espirituais e testemunhos cristãos mostram que pessoas que respondem ao chamado divino experimentam uma transformação interna. Filho, a urgência que Ele implora para você atender não é simbólica. Ela produz mudanças reais na autoestima, na paz interior e na resiliência. Quem ouve a voz de Deus aprende a lidar com ansiedade e medo, porque passa a confiar em algo maior que qualquer circunstância. O impacto é silencioso, mas profundo, e se manifesta em coragem para enfrentar desafios, clareza para tomar decisões e fé que sustenta em tempos de escuridão. Especialistas em espiritualidade afirmam que quando se responde à urgência do chamado divino, ocorrem mudanças no comportamento humano. Há mais paciência, mais compaixão, mais empatia. Filho, a vida se transforma de dentro para fora. Aqueles que ouvem e permitem que Deus fale tornam-se fontes de inspiração, esperança e bondade para os outros. Cada ação começa a refletir a luz que Ele derrama no coração, e a influência se espalha como ondas, tocando famílias, comunidades até gerações. Considere o impacto psicológico e emocional de responder ao chamado de Deus. Estudos em teologia prática mostram que pessoas que mantêm uma comunicação ativa com Deus, oração, meditação na palavra, entrega do coração, relatam níveis mais elevados de satisfação, propósito e senso de direção na vida. Filho, isto não é coincidência. É efeito direto da presença de Deus. Ele implora para falar porque sabe que ouvir sua voz cria estabilidade emocional e espiritual que o mundo nunca pode oferecer. Além disso, líderes cristãos destacam o impacto social do chamado divino. Quando alguém responde, não apenas a vida individual muda, mas relações familiares, amizades, comunidades inteiras podem experimentar transformação. Filho, pense em um coração restaurado, alguém que antes vivia amargurado ou perdido agora ama, perdoa e guia com sabedoria. Quando Deus implora para falar, Ele deseja que essa transformação se torne um canal de bênçãos para o mundo ao redor.
Cada vida tocada se torna uma testemunha viva de sua urgência e poder. Há também um impacto espiritual direto. Teólogos explicam que a resposta ao chamado de Deus fortalece a fé e desenvolve um senso de intimidade com Ele. Filho, quando você abre seu coração e ouve sua voz, você não apenas recebe instruções ou conforto, você constrói um relacionamento profundo e contínuo com o Criador. Este vínculo é fonte de coragem, esperança e força para enfrentar o inesperado, mesmo quando tudo parece perdido. A urgência do chamado garante que você não apenas ouça, mas sinta a presença viva do Espírito Santo guiando cada passo. Filho, o impacto humano também se manifesta na capacidade de discernir o propósito. Pessoas que atendem à urgência do chamado divino relatam um senso maior de direção na vida, clareza em decisões importantes e percepção das oportunidades que antes passavam despercebidas. É como se Deus abrisse portas que estavam invisíveis para a mente humana e mostrasse o caminho certo no tempo exato. Ele implora para falar com você porque quer que você experimente essa clareza e descubra seu destino em alinhamento com o plano eterno. Especialistas espirituais também observam o efeito sobre o comportamento diante do sofrimento e das dificuldades. Filho, quem responde ao chamado aprende a lidar com adversidades com fé, esperança e paciência. Assim como José transformou a prisão em poder e Davi enfrentou gigantes com confiança, você também poderá enfrentar desafios com coragem renovada. Deus implora para falar porque Ele sabe que o mundo testará sua fé, mas sua orientação pode transformar provações em testemunhos vivos de milagres e graça. Filho, pense nos efeitos intergeracionais. Pesquisadores em espiritualidade afirmam que vidas transformadas pelo chamado divino influenciam filhos, familiares e comunidades inteiras. Um coração que ouviu e respondeu se torna um farol de esperança. Ele implora para falar porque o impacto não é apenas individual, é coletivo, eterno e expansivo. Cada decisão tomada com fé reverbera, criando um legado de fé e transformação que pode durar gerações. Além do impacto interno e social, há também um efeito prático. Pessoas que ouvem a voz de Deus desenvolvem mais foco, disciplina e sabedoria em suas escolhas. Filho, a urgência do chamado garante que você não apenas ouça palavras inspiradoras, mas receba instrução prática para viver de acordo com sua vontade. Esta é a diferença entre conhecimento espiritual e sabedoria vivida. A primeira é superficial, a segunda transforma cada aspecto da existência. Filho, é importante perceber que o impacto não acontece instantaneamente, mas começa no coração e se manifesta gradualmente em ações, pensamentos e relações. Deus implora para falar porque cada pequena mudança, cada gesto de fé, cada decisão de obedecer é uma semente que crescerá em bênção, sabedoria e milagres. O que começa como ouvir se transforma em viver de forma alinhada ao propósito divino. Por fim, especialistas espirituais concordam. O chamado urgente de Deus para falar com você hoje é um catalisador de transformação. Filho, Ele não implora apenas por formalidade. Ele implora porque deseja mudar vidas, curar corações e criar histórias que ecoarão para sempre. Quando você responde, você participa do plano divino, tornando-se uma ponte entre o mundo humano e o céu, um instrumento de sua graça, um testemunho vivo de sua urgência e amor. Filho, agora você pode ver que ouvir a voz de Deus não é apenas espiritual, é humano. Não é apenas emocional, é prático. Não é apenas um convite, é transformação. Cada coração que se abre, cada vida que se deixa guiar, é a prova de que Ele implora para falar porque quer que você viva, cresça, ame e impacte. Este é o poder do chamado divino, a vida real, plena, transformada e cheia de propósito. Filho, Deus está implorando para falar com você. Ele quer que você perceba a profundidade do impacto que isso pode ter, não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que você toca. O tempo de ouvir e responder é agora. Não adie, não espere. Abra seu coração e permita que o milagre de sua voz transforme sua história para sempre. Filho, antes de seguirmos para o fechamento, vamos recapitular o que você ouviu até agora. Desde o início, Deus implorou para falar com você, com urgência e amor. Começamos lembrando Samuel, Moisés e a mulher samaritana, pessoas comuns tocadas por um chamado extraordinário. Eles nos mostraram que Deus nos encontra exatamente onde estamos, não importa nossas falhas ou limitações. Filho, Ele faz o mesmo com você hoje. Depois, exploramos histórias de fé, coragem e transformação. José na prisão,
Davi diante do gigante, Esther no palácio. Cada narrativa revelou que ouvir a voz de Deus é mais do que simples atenção. É começar um caminho de milagres, propósito e impacto eterno. Filho, ele implora para falar porque sua vida tem valor e um destino maior, e cada segundo que você ouve abre portas que estavam invisíveis para você. Em seguida, nos aprofundamos nas Escrituras. Samuel, Jeremias, Isaías, João, Hebreus, todos nos lembram que a urgência do chamado é real. Deus não quer que você espere, que se distraia ou que adie a resposta. Ele implora para falar hoje. Filho, porque hoje você pode receber direção, cura, esperança e força. O coração que atende agora experimenta a paz que o mundo não pode dar e a sabedoria que orienta cada passo. Também refletimos sobre diferentes interpretações. Alguns veem como introspecção, outros como ação imediata, outros como purificação, coragem, relacionamento e testemunho. Filho, tudo converge para uma única verdade. Deus implora para falar porque deseja que você ouça, responda e viva plenamente. Ele não chama por formalidade, ele chama para transformação profunda, pessoal e eterna. E, mais recentemente, observamos o impacto humano. Especialistas espirituais, líderes da fé e testemunhos cristãos confirmam que ouvir e atender ao chamado de Deus transforma vidas de forma tangível. Fortalece o coração, renova a mente, melhora relações, dá clareza, gera coragem e cria um efeito em cadeia no mundo ao redor. Filho, Deus implora para falar porque Ele quer que você seja um canal de luz, bênçãos e milagres. Agora, chegamos a um ponto crucial. Você já ouviu o chamado, já conheceu as histórias, já viu as evidências bíblicas, já refletiu sobre interpretações e compreendeu o impacto humano. Mas há algo mais a considerar. O próximo passo é seu. Ouvir é apenas o começo. Deus quer que você haja, que abra seu coração, que permita que Ele entre em cada área da sua vida. Filho, você está prestes a tomar a decisão que poderá definir o rumo do seu destino espiritual. O que vem a seguir é um convite para a intimidade com Deus. Até aqui, falamos sobre urgência, histórias e impacto. Mas agora, Ele quer que você vá além da compreensão e da reflexão. Ele quer que você viva. Filho, abrir-se ao chamado significa dedicar tempo à oração, meditação, entrega e confiança. Significa reconhecer suas promessas, confiar em seu plano, permitir que Ele guie cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto ou assustador. Filho, você também precisa entender que ouvir a voz de Deus é um processo contínuo. Não é um evento único. Assim como Paulo e outros profetas continuaram a ouvir, aprender e agir, você também terá que cultivar sua sensibilidade à voz divina todos os dias. A urgência que Ele implora hoje é um lembrete de que cada momento conta. Cada oração, cada silêncio, cada gesto de fé é uma oportunidade de se alinhar com o propósito eterno que Ele tem para você. Outro ponto importante do que vem a seguir: coragem. Filho, ouvir a voz de Deus nem sempre é confortável. Ele pode pedir passos difíceis, mudanças, abandono de velhos hábitos ou confronto com medos. Mas cada desafio é acompanhado de sua presença, de sua força e de seu amor. Ele implora para falar porque quer que você esteja pronto para enfrentar a vida com fé, sabendo que Ele nunca o abandonará. E a promessa: filho, cada passo dado em resposta à urgência divina é garantido por sua palavra. Cada ato de fé gera fruto, cada decisão alinhada com Ele traz recompensa espiritual, emocional e até prática. Deus implora para falar porque deseja equipá-lo para a vida, para milagres, para relações restauradas, para clareza em suas escolhas e para esperança inabalável, mesmo diante do impossível. Filho, o que vem a seguir é, acima de tudo, entrega. Entregar o coração, a mente, os medos, as dúvidas, os sonhos e as decisões. Deus implora para falar, mas Ele também espera que você responda com fé ativa. Cada segundo que você dedica a ouvir, refletir e obedecer é um segundo que abre caminho para transformação, milagres e direção divina. Finalmente, filho, o próximo passo é simples, mas poderoso. Abra seu coração. Este é o ponto de inflexão entre ouvir passivamente e viver ativamente na presença de Deus. Ele implora para falar com você hoje, não amanhã, não em outro momento. Cada momento que você escolhe ouvir é uma oportunidade de renovar sua vida, restaurar relacionamentos, fortalecer sua fé e se preparar para milagres que transformarão seu destino. Filho, o que vem a seguir é ação, entrega e fé.
A escolha é sua e a urgência é real. Deus implora para falar. Ele quer que você ouça, que responda, que confie e que viva a plenitude de sua presença. Agora, você está pronto para o capítulo final, onde toda essa jornada se conclui em inspiração, fé, convite e ação eterna. Filho, chegamos ao momento final dessa jornada, mas não ao fim do chamado. Deus ainda implora para falar com você, e este é o momento de responder com coração aberto e fé viva. Cada história que você ouviu, cada exemplo bíblico, cada reflexão e evidência que exploramos aponta para uma verdade clara. Ele quer você, inteiro, presente e disponível para que sua voz transforme sua vida. Não se engane, filho, a urgência não é uma casualidade. Ela é o eco da eternidade chamando você para o que importa de verdade. É o toque do Pai que deseja que você sinta a sua presença, que perceba seu amor e confie sem reservas. Cada instante que você dedica à sua voz é um instante que pode gerar milagres, esperança, fé e propósito. Deus implora para falar porque Ele deseja que você experimente a plenitude da vida que Ele preparou para você. Filho, olhe para a sua vida, onde você sente dor, medo, incerteza ou vazio, onde os sonhos parecem distantes ou os obstáculos insuperáveis. Deus está implorando para entrar exatamente nesses lugares. Ele não vem para julgar, mas para curar, não para criticar, mas para guiar, não para adiar, mas para agir. Ele quer falar com você agora, para transformar seus desafios em vitórias, suas lágrimas em alegria e sua fé em força inabalável. Lembre-se das histórias que exploramos. Samuel, José, Davi, Esther, Paulo, todos eles responderam ao chamado divino e suas vidas se tornaram testemunhos vivos do poder e do amor de Deus. Filho, a diferença entre eles e outros que permaneceram paralisados pelo medo ou pela dúvida foi simplesmente a disposição de ouvir e obedecer. Hoje, Deus implora para falar com você e espera que você seja corajoso, que abra seu coração e que responda com fé ativa. E não pense que ouvir é suficiente apenas por momentos. É um compromisso diário. Jesus nos ensinou a permanecer conectados a Ele constantemente, a sentir sua presença, a reconhecer sua voz em cada aspecto da vida. Filho, cada oração, cada momento de silêncio, cada escolha alinhada com sua vontade fortalece a conexão entre você e o Pai. Ele implora para falar porque deseja que você viva uma vida de intimidade espiritual, guiada, protegida e inspirada por Ele. Filho, agora é a hora de decidir. A urgência é real. O chamado é claro. Ele quer falar com você, não amanhã, não depois, mas hoje. Ele quer que você abra seu coração, que confie na sua direção, que entregue seus medos, dúvidas e limitações. Ele quer transformar cada área da sua vida e revelar milagres que você nem imagina. Cada passo que você dá em resposta ao chamado divino cria impacto eterno, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. E ao abrir seu coração, filho, você perceberá uma mudança imediata. Paz onde havia ansiedade, esperança onde havia desespero, clareza onde havia confusão. Deus implora para falar porque deseja que você veja a vida com os olhos da fé, que confie em seu plano e que viva com coragem, alegria e propósito. Ele deseja que você seja luz, testemunho e inspiração. Ele quer que você sinta o poder da sua presença, que descubra a força do seu amor e que experimente a plenitude de sua graça. Filho, não espere por sinais grandiosos ou por momentos perfeitos. O chamado é agora. Ele implora para falar, e você precisa ouvir. Cada segundo que você hesita é uma oportunidade perdida de experimentar transformação, milagres e direcionamento divino. Abra seu coração, diga sim e permita que Deus manifeste de maneira poderosa em sua vida. Ele quer que você viva a fé de forma real, ativa e eterna. E ao fazer isso, filho, você se tornará parte de uma história maior, uma história que transcende o tempo e o espaço, uma história que Deus está escrevendo há milênios que continua viva através de você. Cada passo, cada escolha, cada ato de fé é um capítulo novo que Ele deseja escrever em sua vida. Ele implora para falar com você porque Ele deseja que você seja protagonista de milagres, fé e propósito eterno. Antes de encerrar, filho, saiba que esta jornada não termina aqui. Ele implora para falar. E você pode continuar a ouvir, refletir e agir todos os dias. A Bíblia, as histórias dos profetas e discípulos, os testemunhos de fé ao redor do mundo, todos apontam para uma vida plena e transformada através da obediência e da confiança em Deus. Filho,
Cada instante de atenção à sua voz é um passo em direção a um futuro cheio de esperança, paz e milagres. Filho, a escolha é sua. Deus está chamando. Ele implora para falar, para orientar, para transformar. Não adie, não ignore. Abra seu coração agora. Permita que sua voz entre em cada pensamento, sentimento e decisão. Permita que ele cure o que precisa ser curado, que restaure o que foi perdido, que ilumine onde a escuridão e que fortaleça onde a fraqueza. Ele implora para falar porque ele sabe que você pode transformar sua vida e, através de você, impactar vidas ao seu redor. E ao responder, filho, você sentirá a presença dele de forma palpável. Você entenderá que ouvir não é apenas escutar palavras, é sentir amor, direção e propósito. É permitir que cada área da sua vida seja tocada pelo divino. É viver a fé de forma intensa, real e contínua. É tornar-se testemunho vivo da urgência e do poder de Deus. Filho, nunca se esqueça, Deus implora para falar com você hoje. Ele não desiste, ele não espera passivamente, ele não se cansa. Sua urgência é amor, cuidado e plano eterno. Abra seu coração, ouça, responda e veja a transformação, os milagres e a direção divina começarem a se manifestar na sua vida. E para continuar crescendo, filho, eu te convido a assistir ao próximo vídeo. Asterisco, asterisco, como ouvir a voz de Deus diariamente e transformar sua vida, asterisco, asterisco. Ele vai aprofundar a prática de ouvir, discernir e agir segundo a voz do Pai, para que cada dia seja uma experiência viva de fé, coragem e propósito. Filho, Deus implora para falar. Agora, a decisão é sua. Abra seu coração. Ele está esperando.